Olá, bem-vindo a mais essa série de vídeos. E já vou começando dando uma dica. Seguinte, se você quiser ver esse vídeo aqui, ele vai ser tipo 70% bom, assim, no máximo. Para que ele fique 100% bom, você tem que voltar lá e assistir o primeiro vídeo da série. Então se você não assistiu o primeiro vídeo da série, dá um pause aqui e assiste o primeiro vídeo da série. Deve estar aqui em cima, em algum lugar aqui dessa página. Mas é importante que você assista porque tem algumas introduções, tem uma série de questões lá que são legais que você entenda antes de você chegar nesse vídeo, tá ok? Eu fiz algumas promessas lá que eu ia entregar nesse vídeo, de repente eu fizer uma referência aqui, você vai ficar meio perdido aí, tá bom? Então volta lá e assiste o primeiro vídeo da série. E se você tá aqui e já assistiu o primeiro vídeo da série, agora vamos falar um pouquinho sobre tudo aquilo que eu prometi. Bom, meu nome é Robert Rezende, eu sou hipnólogo, sou terapeuta, fundador do Instituto Sinapse, e eu te prometi desde o início dessa série que eu vou te ajudar a reassumir o controle da sua vida. Mas Robert, como que você vai me ajudar a reassumir o controle da vida com 3 vídeos? Cara, eu fiquei em terapeuta 10 anos, eu fiquei nisso e naquilo, eu tomei remédio, eu fiz isso e aquilo outro. Olha só, eu fiz uma promessa e tá lá no primeiro vídeo o que mudou de fato na minha vida. Então, 2 coisas que vocês têm que saber já. A gente cria a realidade ao nosso redor. O que você vive no mundo, o que acontece no mundo aí do lado de fora, o que acontece de fora do meu mundo, nada mais é do que uma interpretação do meu mundo interno. Foi isso que eu aprendi, que foi uma virada na minha vida. Ou seja, foi eu entender que o mundo externo, a realidade externa, ela é plástica, que ela depende de uma realidade interna, né? De uma série de sentimentos e emoções minhas internas. Ou seja, meu estado de saúde, como que eu processo tudo aqui dentro, os meus sentimentos, as minhas emoções, tudo isso, como que eu processo tudo isso, é que vai modificar e vai mostrar como que a realidade externa está de fato. Então isso é bem legal de você entender. Já foi uma super dica do primeiro vídeo. E lá também, para quem é muito ansioso e teve gente me perguntando, Rob, mas e ansiedade? Você falou comigo que teria como eu aprender coisas sobre ansiedade. Bom, tá lá também no primeiro vídeo, a primeira técnica que eu ensinei, que é a respiração em 5 tempos. Nisso, quando você perceber que você está fazendo aquele comportamento que você não deseja, seja ele qual for, você vai parar tudo que você está fazendo, literalmente dizendo. Você vai fechar seus olhos, eu vou até fazer aqui junto. Você vai fechar seus olhos e você vai fazer uma inspiração em 5 tempos e uma expiração em 5 tempos. Ou seja, você vai começar a respirar de uma maneira ritmada. Em 5 tempos puxando o ar, em 5 tempos soltando o ar. Tipo assim, ó, solta o ar todo e puxa. Que é você inspirar contando de 1 até 5 e expirar contando de 1 até 5. Isso aí, para quem é ansioso, é uma das melhores técnicas, apesar de servir para várias pessoas, ok? Então vamos lá, pessoal. Qual que é o nosso objetivo aqui hoje? O que eu vou trazer para vocês aqui? Eu prometi para vocês que eu ia explicar um pouquinho sobre o sistema nervoso autônomo, né? Mas antes disso, antes de explicar exatamente como que funciona a nossa parte biológica, o ser humano é um ser biopsicossocial. E eu achava muito importante falar sobre isso com vocês. O que é isso? O ser humano tem uma estrutura biológica, ou seja, ele é bio, né? Ele tem uma estrutura biológica que é importante estar tudo ajustadinho. Por isso que é importante praticar atividades físicas, é importante estar em dia com os seus check-ups aí com o médico, exames de sangue, hormônios e etc. É importante que seja tudo bem ajustado. É um ser psíquico, né? Ou seja, tem toda uma estrutura emocional de representação das emoções, de como que ele sente as coisas, como que ele percebe as coisas. Por exemplo, uma cena, ela não tem o mesmo efeito para mim que tem para você. Se nós dois, né? Se eu e você vivenciarmos alguma situação, por exemplo, se a gente for assaltado, estiver andando junto na rua e for assaltado, você vai criar uma representação emocional para aquilo e eu vou criar uma outra diferente, dependendo da minha estrutura psíquica e da minha estrutura emocional no momento. E de repente, se eu for assaltado em um momento da minha vida ou em outro momento, eu vou criar estruturas emocionais diferentes, psíquicas diferentes. Então o ser humano ele tem essa variável, tem a variável biológica, ele tem 3 variáveis principais. Ele tem a variável biológica, ele tem a variável psíquica e ele também tem uma variável social, ou seja, o meio social que a gente vive, o tipo de pessoa que a gente lida, a nossa família, o nosso trabalho, enfim, toda a estrutura social que foi moldando a gente desde que a gente era criança, ela influencia também quem a gente é e como que a gente percebe o mundo. Se você, por exemplo, é filho único e foi criado meio que aqueles brinquedos todos eram seus e etc. Pode ser que no futuro você tenha uma personalidade de maior posse, de ter dificuldade nos relacionamentos a mais. Por quê? Porque socialmente você foi criado sozinho, entre aspas, ali. E o inverso também. Se você tem vários irmãos e tem que dividir tudo, aquele negócio todo, pode ser que você crie uma representação social ali de que você tem que cuidar muito das suas coisas, porque senão uma hora passa um e pega. Enfim, nós temos estrutura biológica, psíquica
e social que influenciam nessa salada de frutas que o ser humano é. É importante a gente entender tudo isso, tá? E é extremamente simples isso. Se você for pensar bem, faz todo sentido que isso exista, mas muitas vezes a gente só foca na estrutura biológica ou só foca na estrutura psíquica, raramente a gente foca na estrutura social. E a minha proposta aqui hoje é que, de alguma forma, você faça uma conexão e aprenda a fazer essa conexão. Então, qual que é a primeira sacada de verdade que eu quero que você aprenda e faz sentido pra mim? E eu imagino que vai fazer sentido pra você. Se fizer sentido pra você, logo depois você comenta aqui embaixo que faz, não, Robert, faz sentido pra mim, etc. Foi legal isso que você falou. É entender qual que é o problema por trás do problema. Muitas vezes a gente imagina que tem um problema e a gente fica focado naquilo, né? Ah, não, eu sou ansioso. E aí você acha que é ansioso e fala, então sou depressivo, acho que é depressivo, etc, etc. Eu já falei aqui em outro momento que o meu trabalho, ele não é hipnotizar as pessoas, é tirar a pessoa do transe em que ela se encontra, ou seja, a gente às vezes está num transe de ansioso, num transe de que a gente é depressivo, num transe de que a gente tem insônia, e isso muitas vezes é só uma crença, é só uma forma de se comportar. Então, a ideia é que a gente entenda os porquês. Por que que eu me comporto dessa forma? Por que que eu faço aquilo que eu faço? Como que a gente consegue entender? Por exemplo, para ficar mais claro, ah, não, eu sou uma pessoa que tem insônia, por exemplo. Ah, eu tenho insônia. Como que é essa insônia? Por que que eu tenho insônia? O que que eu faço que me gera insônia? Aí você começa a pensar na sua noite. Como é que é minha noite? Você tem uma noite tranquila até a hora de dormir? Você faz uma programação? Você tem uma rotina de sono? Ah, não, Robert, eu não tenho uma rotina de sono, não. O que que... geralmente eu fico no celular, eu faço isso, faço aquilo, olha. A gente já tá vendo aí que tem uma estrutura negativa que não é favorável ao sono. Mas, se você for pensar mais, você vai dizer, cara, Robert, tem uma coisa que acontece que me tira o sono. O que que é? Aí a pergunta é, o que que acontece que te tira o sono? Aí você fala assim, não, eu fico pensando muito à noite antes de dormir. Eu fico rodando o dia. E por que que você fica rodando o dia? Ah, porque eu tô com um problema no trabalho assim, 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 assado. E por que que você tem esse problema no trabalho assim, assim, assado? Por exemplo, eu não tô tendo problema com o meu chefe. Aí você vai se perguntar, por que que você tem problema com o seu chefe? Ah, não, porque ele é muito chato, eu não aceito isso que ele faz, eu acho que ele tem menos conhecimento do que eu, etc, etc. E por que que você acredita que ele tem menos conhecimento que você? Ah, porque eu faço isso. Enfim, você vai perguntando por quê, por quê, por quê, por quê. Pelo menos 5 porquês, até você entender o que está por trás daquele processo. O que vai acontecer? Quando você entender que você não consegue dormir porque você está com a sua mente acelerada e você se questionar por que disso, você vai entender que você está com a mente acelerada porque você está tendo problema no trabalho. E você vai entender que você está tendo problema no trabalho porque você está tendo dificuldades com seu chefe. E você vai entender que você tem dificuldades com seu chefe, muitas vezes, porque ele parece com seu pai, ou com sua mãe, ou com um relacionamento antigo. É muito louco isso, parece que é meio viajado, mas a verdade é que por trás do problema original sempre existe um problema. Então vamos pegar o exemplo de uma pessoa que tem compulsão alimentar, por exemplo. E aí você faz a pergunta, né? Não, meu problema é compulsão alimentar. Por que que é importante para você não ter compulsão alimentar? Sabe? Porque quando eu como, eu me sinto mal, me sinto empazinado. E por que que é importante para você não se sentir mal e se sentir empazinado? Ah, porque depois que eu como ali descoordenadamente, assim, até o que eu não queria, às vezes, eu me sinto culpado. Ah, e por que que é importante para você não se sentir culpado? Ah, porque quando eu me sinto culpado, eu gero aquela sensação meio que de autopunição, eu fico mal no meu relacionamento, eu fico mal numa série de coisas. Ah, e por que que é importante para você não ficar mal no seu relacionamento, não ficar mal numa série de coisas? Por que que você se sente culpado nessa situação? Ah, não, porque na verdade eu fico mais gordo, eu sei que eu me sinto obeso e eu me sinto mal com a minha estrutura de corpo, com a forma como eu me sinto. Por que que é importante para você não ficar obeso, não ficar se sentindo desse jeito? Como você sente? Ah, não, porque... Na verdade é porque eu não consigo me relacionar direito. Tenho dificuldade de relacionamento, não consigo arrumar namorado. Então minha namorada ou meu namorado é uma pessoa que... Tô tendo dificuldades por causa disso. Eu sempre me sinto com autoestima baixa. Ah, e você se sente com autoestima baixa. Aí você achou o problema por trás do problema. Porque a verdade é que compulsão alimentar, por exemplo, raramente, de fato, é o problema. Imagina o seguinte, imagina que você é uma pessoa que come muito, muito, de tudo. Chega doce, você pega 10 brigadeiros e come, você tem um corpo perfeito. Perfeito, lindinho, todo certinho. Se for homem, é fortinho, patolinho, do jeito que quer, magrinho e tal, não sei, cortadinho, mulher, todo aquele corpão violão. Vai achar ruim? Pelo contrário. Você vai tirar onda. Ah, não, eu como tudo que eu faço, não preciso de malhar, não preciso de fazer nada e meu corpo continua assim. A verdade é que a compulsão alimentar, que é o problema, ela tem um problema por trás do problema. As pessoas que estão fazendo isso acabam tendo outros problemas por trás que acabam gerando isso. E por que que gera tudo isso, né? Como é que é essa estrutura? Eu preciso de um terapeuta em si, uma pessoa que vai vir aqui e vai dominar minha mente para poder fazer isso? Não necessariamente. E é justamente por isso, né? Essa é uma das razões de eu estar fazendo essa série de vídeos. Eu comecei a ver, e eu falo isso no vídeo anterior,
que vários clientes que às vezes saíam de outros países para poder vir ser atendidos no meu consultório aqui em Belo Horizonte, essas pessoas muitas vezes precisavam de uma conversa. Conversar 2 horas, ter alguns insights, algumas sacadas que poderiam já fazer com que elas reassumissem o controle da vida delas. Um exemplo clássico tá aqui, ó. Você pode olhar para esse depoimento aqui, meu videomaker vai colocar aqui nessa hora uma imagem aqui, eu imagino, da Jéssica. Jéssica Bolt. Você pode procurar ela aí, ela já me deu autorização para fazer propaganda e falar dela à vontade. Jéssica, ela tinha um problema bio, que é a parte biológica. Eu só vou usar esse exemplo da Jéssica para você ver que isso serve para qualquer pessoa, porque a estrutura biopsicossocial, qualquer uma delas pode afetar a outra. A estrutura biológica pode afetar uma questão psíquica, uma questão social, uma estrutura social pode alterar uma questão psíquica e uma questão biológica, enfim, o nosso corpo ele é interligado, o ser humano é um ser complexo e para que tudo fique ok, ele precisa estar em equilíbrio consigo mesmo. Por isso que eu falo tanto de reassumir o controle da nossa vida, que a gente acha que tem um controle, mas muitas vezes tem uma coisinha ali que não está dentro do script que a gente gostaria. A Jéssica teve um filho, esse filho estava com 1 mês de idade quando a Jéssica me conheceu, já tinha 30 dias, né? E ela não tinha leite, ela simplesmente não conseguia amamentar o filho porque ela não conseguia produzir leite. E a Jéssica frequentou o hospital, foi no hospital que os médicos começaram a atender ela começou a tomar medicação, ela fez terapia, ela fez uma série de coisas que não estavam ajudando, não estavam gerando resultados. E depois de algumas horas de conversa, a gente conversando, procurando qual era o problema por trás do problema, essas mesmas questões que eu ensinei aqui para vocês, acabei de ensinar para vocês aqui agora. E levando ela para o momento presente, trabalhando respiração, trabalhando consciência corporal, a Jéssica foi percebendo ao longo da nossa conversa que a estrutura externa, né, o mundo, a realidade dela de não conseguir amamentar, estava intimamente ligada a uma estrutura interna dela de pensamentos de não conseguir amamentar. E o engraçado é que ao longo dessa hora que a gente foi conversando, 2 ou 3 horas no máximo, aliás, a gente ficou umas 2 horas e meia mais ou menos conversando, trocando ideia, essa ideia que eu tô trocando aqui com você. Quando a gente tava conversando, durante a nossa conversa, a blusa da Jéssica começou a ficar molhada. Você pode procurar nas redes sociais e ela vai confirmar essa história para vocês. Tinha várias testemunhas no dia, porque foi durante um dos cursos que eu ministro para terapeutas que isso aconteceu. A blusa dela começou a ficar molhada, ou seja, ela começou a soltar leite ali. E o filho dela, que chama Enzo, tava lá na hora, a mãe dela tava do lado de fora segurando o Enzo, né? Enquanto ela estava passando por esse processo ali comigo. Na hora que ela saiu, o Enzo, pela primeira vez, foi amamentado pela mãe. Isso é sensacional. Como é que a gente vai imaginar que uma pessoa, pela conversa, modificando a estrutura de pensamento dela, entendendo qual que é o problema, por trás do problema, vai começar a produzir leite, cara? Isso é incrível. E não é uma coisa de outro mundo, dificílima, não fiz uma técnica sensacional, falei durma e ela dormiu, nada disso, foi uma conversa. Durante um processo de conversa, a Jéssica foi entendendo o problema por trás do problema e, como eu disse no primeiro vídeo, conhecereis a verdade, ela vos libertará. De alguma forma, isso é muito real e você precisa apenas buscar o problema por trás do problema. E além disso, além de falar da Jéssica, você entender que isso é para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de problema, essas dicas que eu estou dando para você reassumir o controle da sua vida, eu quero dar para vocês agora mais algumas dicas que vão gerar ainda mais resultados. Mas antes dessas dicas eu preciso explicar um pouquinho, até porque eu prometi um pouquinho dessa parte biológica, um pouquinho dessa parte bio, que é o nosso sistema nervoso autônomo. Eu preciso ensinar um pouquinho o que é isso, como que funciona e como que ele influencia de fato na nossa vida. Então eu vou pedir um quadro, eu vou fazer um quadro aparecer aqui para que eu possa fazer essa explicação melhor. Vai ficar mais fácil a explicação a partir disso. Cara, eu sempre quis fazer isso. Vamos lá. Deixa eu até arredar um pouquinho ele para cá. A mágica não foi 100% não. O que eu vou falar aqui, ó? Sistema nervoso autônomo. Tem 2 estruturas, porque existe uma coisa que chama equilíbrio. O equilíbrio do nosso corpo ele é feito através de uma coisa que chama homeostase. O que é homeostase, Robert? Cara, não precisa ficar preocupando muito com esses nomes, não. Mas homeostase é a estrutura de equilíbrio do corpo. É deixar o nosso equilíbrio dentro de uma estrutura basal necessária para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar e esse tipo de coisa, ok? Então vamos lá. Dentro do sistema nervoso autônomo, nós temos 2 estruturas. O simpático e o parasimpático. O que é isso? O sistema nervoso autônomo simpático, ele também é chamado de sistema de luta e fuga. Ele te prepara para lutar ou fugir. O sistema nervoso autônomo parasimpático, ele é chamado de sistema de repouso e digestão. O que é isso, pessoal?
Quando a gente tem uma estrutura ansiosa, uma estrutura de estresse, etc., a gente meio que aciona automaticamente nosso sistema nervoso autônomo simpático. É como se a gente tivesse aqui, se for pensar ao longo do tempo, né? O nosso organismo ele tem aqui, vamos pensar naquela reta assim aqui, X, Y, né? Nosso normal é a gente ficar rodando aqui, ó, o sistema nervoso, aqui é a nossa linha de estresse. A gente vai rodando o sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático, nós vamos rodando aqui na normalidade. Aparece um estresse, por exemplo, apareceu um bicho qualquer, você tem que fugir, você tem um pico de ansiedade, você aciona o seu sistema nervoso autônomo simpático lá no talo, ele vai fazer o quê? Ele vai liberar adrenalina no seu corpo, ele vai liberar glicose nos seus músculos de grande porte, né, que te prepara para correr. Ele vai fazer você ter uma respiração mais ofegante, ele vai fazer você ter um maior batimento cardíaco, né, aquela taquicardia. Ele vai fazer você começar a transpirar. Por quê? Para você liberar um pouco de calor do seu corpo. Ou seja, você vai num pico de ansiedade lá em cima, né? Só que aí o natural é que depois você desça e volte para os seus padrões normais. Qual que é o grande lance? Isso foi criado, né? O ser humano foi desenvolvendo isso ao longo do desenvolvimento dele para que a gente vivesse com esses picos e depois voltasse para o normal. O grande problema é que hoje em dia a gente vive uma estrutura de estresse crônico, não é verdade? O tempo todo a gente tem alguma coisa que estressa a gente. E estressar, pessoal, não é só alguém que vem e te faz raiva, não. Uma quantidade grande de informações vai te estressar, uma dificuldade de conversar com alguém vai te estressar, um barulho alto que te assusta, que pode gerar algum perigo, vai te estressar, um compromisso que você fica preocupado, uma coisa qualquer que você está preocupado em relação a filho, marido, esposa, o que quer que seja, tudo isso, muito trabalho te estressa, muita atividade te estressa, pouco sono te estressa, alimentação deficitária te estressa, falta de atividade física te estressa, enfim, uma série de coisas vão estressando o ser humano. Igual eu falei lá no primeiro vídeo, o nosso mundo agora é um mundo muito mais complexo, cheio de informações, cheio de coisas, por isso que o nosso cérebro vai criando aqueles padrões. E hoje em dia, se a gente for pensar que a nossa estrutura basal é essa, por exemplo, em vez da gente estar aqui na normalidade, como eu falei aqui, agora a gente está ultrapassando o limite da ansiedade quase que todo o tempo. A gente está numa estrutura mais ou menos crônica. O grande problema é que essa estrutura de manter o seu corpo te preparando para a luta ou para a fuga é uma questão biológica. Ele solta uma série de substâncias no seu corpo, ele bota o seu corpo em um estado que é um estado de muito mais atividade. Isso gera estafa, gera cansaço, gera comportamentos que buscam, por exemplo, uma recompensa. O que a compulsão alimentar pode ser, por exemplo? A pessoa está estressada o tempo todo aqui e ela precisa ir para os níveis basais. A gente não sabe que parasimpática, na hora da digestão, de repouso, esse sistema ele vai ser acionado quando a pessoa, por exemplo, come. Ela come muito, aí ela vai dar uma baixada nesse estresse crônico que ela tem e vai ficar numa parte basal. O grande problema é que logo depois dela comer muito, ela sente a culpa. E a culpa é o quê? É estresse. Que a pessoa está querendo sempre fugir do estresse. O ser humano, ele tem dois grandes objetivos na vida. Dois grandes objetivos. O primeiro objetivo, fugir da dor. Ele tem que fugir da dor, ficar longe da dor. E o segundo objetivo do ser humano é ter prazer. Fazendo uma pergunta rápida, você acha que o ser humano ele busca mais fugir da dor ou ter prazer? Se você fosse imaginar assim, qual que é a maior busca do ser humano? É fugir da dor ou ter prazer? Tem um monte de desavisados que dizem, não, Robert, é ter prazer. Com certeza é ter prazer. Mas a grande questão é que o nosso objetivo principal sempre é fugir da dor. Sabe por quê? Porque a dor, de alguma forma, gera perigo, gera estresse. É quase que uma proposta de morte. Você gera um risco de morte quando você tem a dor, quando você tem uma situação desconfortável. O ter prazer é muito importante e a gente busca isso também. Mas na grande maioria das vezes a gente está buscando fugir da dor. E qual que é a compulsão alimentar, por exemplo? A pessoa come demais para fugir de uma dor, muitas vezes, que é a dor da autoestima baixa, por exemplo, que eu acabei de falar, eu falei há pouco sobre esse exemplo. Ou então, ela tá fugindo da dor, ela tem insônia ali, por quê? Ela fica processando aquele pensamento ali sobre o chefe, buscando uma solução, buscando uma forma de fugir daquele estado de dor que ela tá tendo com o chefe. E assim, se você for pensar, tem uma série de coisas. Essa estrutura biológica é importante a gente entender porque coisas acontecem nos dois sistemas. Quais são essas coisas? Quando você tá com o sistema nervoso autônomo simpático acionado, como eu já disse, você vai ter taquicardia, então seu coração vai bater muito mais rápido, você vai ter sudorese, você vai ter dilatação das pupilas, por isso que quem tem, por exemplo, síndrome do pânico, ou então uma ansiedade mais forte, ela vê meio turva, assim, vê a coisa meio obscura, assim, fica a vista meio embaçada, porque a pupila ela dilata, e não dilata por causa da luz, ela dilata por causa de um impulso interno hormonal que faz a pupila dela dilatar. Então você vai ter uma série de modificações que te deixa aquele estado mais ofegante, desse jeito mais preparado para fugir de alguma coisa ou para partir para uma briga. Já o parasimpático é aquele que deixa... Cara, pensa o seguinte, sabadão, tipo 3 horas da tarde, você acaba de bater um pratão grande de feijoada
e ainda bebe alguma coisa ainda. Sabe que você fica quase empanzinado? Sabe aquela lombeira que te dá depois do almoço? É a melhor representação possível do sistema nervoso autônomo parasimpático. Ele está com você naquele momento, na grande maioria do seu tempo, mas principalmente nesses momentos de maior repouso, maior tranquilidade, de não estresse, de nenhum perigo. Acho importante falar sobre isso com vocês, por quê? Porque na grande maioria dos casos de estresse, de ansiedade, de insônia, de compulsão, de medos e etc., você está estagiando em um desses dois estados, e principalmente no simpático. E é importante a gente entender que muitas vezes o nosso corpo, ele modula a nossa mente e a nossa mente modula o nosso corpo. Vou tirar isso daqui agora para poder falar um pouquinho sobre interação mente-corpo. Vou tentar fazer mais uma vez essa mágica. Cara, sempre foi meu sonho de criança fazer isso mesmo. Gostei muito do curso do Robert, porque é um curso inovador, que explica pra gente como funciona a estrutura da terapia, traz muita clareza pra gente e a gente consegue construir a nossa própria forma de atender, e isso dá uma liberdade pra gente, não fica enrijecido. A entrega pro cliente é muito maior. Abriu assim várias possibilidades que eu cheguei a me perguntar como é que eu consegui trabalhar bem sem ter feito esse curso dele, porque realmente foi um negócio incrível que me complementou de uma maneira que eu não sei explicar em relação ao que eu já fazia antes. Eu estou extremamente satisfeito com o curso e muito feliz de ter conseguido vir, porque foi realmente engrandecedor. O Robert desmistifica a hipnose como apenas uma ferramenta e foca na terapia do cliente. A forma como ele passa é uma forma tranquila, ele linka, ele faz um mapa mental e ele linka todos os conceitos. Isso faz com que a gente absorva isso com mais facilidade. Por que era importante eu falar com você sobre isso? Eu falei que a nossa estrutura interna, e isso foi muito importante, a nossa estrutura interna, ela de fato modula a nossa visão de mundo, certo? Se o nosso corpo tiver com o nosso sistema nervoso autônomo simpático disparado, a gente vai estar sempre pensando em lutar ou fugir, está sempre pensando nessa situação de estresse. O nosso corpo modula a nossa mente modula o nosso corpo. E isso é fato. Se você anda cabisbaixo, com a cabeça baixa, com o tronco encolhido dessa forma, você tem uma tendência grande, inclusive, de alterar hormônios para produzir uma situação mais depressiva, para você ficar num estado mais depressivo. Se você já anda com o peito mais aberto, com os ombros levantados, com o olhar no horizonte, numa posição de maior confiança, a sua chance é de que você se sinta melhor e não tenha essa estrutura depressiva. Esse posicionamento, se você ficar nesse posicionamento, por exemplo, que é chamado a posição do super-herói, com a mão na cintura, com o peito mais erguido, com os olhos no horizonte, se você ficar assim por 2 minutos, a chance não, na verdade já foi provado que você libera testosterona no seu organismo, você diminui a quantidade de cortisol, o que faz com que você se sinta muito mais confiante, muito mais propício ao enfrentamento das situações de dificuldade na sua vida. Então, por que eu tô falando tudo isso? Ah, Robert, isso é muito técnico, etc. Eu vim aqui para cima do resto do meu controle, mas eu não quero ouvir nada disso não. Cara, fica tranquilo. Você não precisa de decorar esse nome de sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático, homeostase, nada disso. Você só precisa entender que é o seguinte, que o seu corpo ele gera um estado de ansiedade, de estresse, por causa de algum tipo de estresse externo que você sofre, então você muda internamente, biologicamente, e tem um momento de calmaria. E geralmente esse momento de calmaria é aquele momento que a gente consegue perceber coisas, ter um aprendizado melhor, que a gente consegue, por exemplo, reforçar memórias, criar estados, internalizar sugestões. Opa, quase que eu destruo o microfone aqui. Internalizar sugestões. E o que isso tudo tem a ver com essa semana? Bom, eu já falei que eu descobri todo o meu propósito, descobri todas essas mudanças através da hipnose. E eu falei também do caso da Jéssica agora há pouco, que ela conversou comigo e a pergunta que fica sempre assim, Robert, então eu tenho que ir no seu consultório, você está fazendo isso tudo para fazer uma propaganda? Não. Meu objetivo de fazer com esse vídeo é espalhar para mais pessoas aquilo que eu faço no 1 a 1. E eu acredito que essa forma de conversar com você, acionando várias pessoas no Brasil inteiro, através dessa estrutura online, já vai gerar esse valor. E por que eu falei sobre isso aqui no final? Porque a hipnose, ela tem uma propriedade, que é uma das propriedades que a gente já tem certeza, que já é provada em laboratório, é que ela aciona o sistema nervoso autônomo parasimpático, ou seja, esse sistema da calma, do bem-estar, da nossa estrutura basal, que nos deixam no momento presente. No primeiro vídeo eu falei sobre a importância de se estar presente. Então agora, nesse exato momento, eu vou ensinar para você como você pode fazer para entrar nesse estado de relaxamento, similar ao da hipnose, que é a auto-hipnose. De alguma forma é a auto-hipnose que vai já te permitir experimentar o relaxamento, experimentar
os efeitos positivos disso. E como esse vídeo já tá ficando um pouquinho grande demais, eu vou fazer um terceiro vídeo, vai ter esse terceiro vídeo já, que vai ter um pouco mais de técnicas que vão te ajudar mais com isso. Mas nesse momento agora, eu quero que você aprenda isso, eu vou te conduzir por um processo e eu já vou matar algumas coisas aqui que as pessoas morrem de medo. Olha, não tem perigo de hipnose, você vai e não volta, você dorme e não acorda, não tem perigo de você contar segredos, não tem perigo de nada disso. Esse exercício que a gente vai fazer aqui é um exercício de certa forma de relaxamento, que vai te levar para um estado de momento presente, acionando seu sistema nervoso autônomo parasimpático, e que você pode associá-lo àquela técnica que eu ensinei de respiração no último vídeo. Se você não viu, vê agora. Assim, ó, solta o ar todo e puxa. Aquela técnica de respiração para que você possa se colocar no momento presente, entendendo o que acontece de fato. Essas três coisas que eu ensinei até agora, aliás, eu ensinei mais coisas, né, mas que eu lembro com certeza, que foi aquela técnica do momento presente, daquela respiração que gera uma coerência cardíaca, ou seja, você alinha o seu batimento cardíaco com a sua respiração. E isso é importante também para o acionamento do seu sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, além disso, a respiração, ela também elimina alguns dos estímulos externos, porque olha só, você lembra que o nosso cérebro recebe vários tipos de estímulos todo o tempo? Um deles é através da visão. Se você fecha o olho, você elimina uma série de estímulos. Então essa primeira técnica, a técnica que eu ensinei no vídeo anterior, ela é extremamente importante para esse passo de agora. É muito, muito simples. Você vai fechar os olhos e você vai se concentrar em si mesmo. Durante poucos minutos vão ser isso aqui, tá ok? Você vai fechar os olhos e você vai fazer uma respiração profunda daquela forma que eu ensinei. E bem tranquilo, nada pode te estressar. Pode ser que até mesmo nesse vídeo aqui você ouça uma musiquinha no fundo, alguém falando, você ouça talvez o ar-condicionado. Nada disso importa no vídeo. E aí na sua casa, pode ser que você esteja na sua casa ou em algum outro lugar. A única coisa importante é que você esteja em um ambiente onde que você possa fazer isso. Você pode ser ansioso, você pode não conseguir se concentrar, uma série de coisas. Nada disso faz diferença, tá? Todas as pessoas podem se beneficiar com isso. Então você vai fechar os seus olhos e vai fazer a respiração. O primeiro ponto é esse, eu vou te ajudar contando. Solta todo o ar, solta todo o ar. Isso, agora começa a inspirar. 1, 2, 3, 4, 5. Solta o ar, isso, com os olhos fechados. 4, 3, 2, 1. Muito bom, mais uma vez, inspira. 1, 2, 3, 4, 5. Agora solta o ar. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bom. E agora você vai respirar tranquilamente no seu ritmo. E eu já falei com você sobre entender os porquês. O nosso objetivo agora é que você se pergunte sobre aquilo que você quer mudar. O que você gostaria de mudar hoje? Pense nisso por algum momento. Pode ser dormir melhor, pode ser diminuir a ansiedade, pode ser melhorar a sua performance no trabalho ou no estudo, pode ser acabar com uma fobia, às vezes, um medo de barata, um medo de voar. Não importa o que você deseja mudar. Não importa em qual momento da sua vida ou em qual parte da sua vida você acredita que você perdeu o controle, aquilo que você não tem controle de fato. Mas eu quero que você pense nisso. E agora eu quero que você se pergunte por quê? Por que para você é importante mudar isso? E você vai obter uma resposta. E aí você vai responder a essa resposta com mais uma pergunta. E pode ser que você ouça barulhos aqui e você vai utilizar este momento para você responder a essa pergunta com uma nova pergunta, que é a seguinte: por que é importante para mim essa pergunta, essa resposta? E você vai fazer isso durante 5 ou 6 vezes, se perguntando sempre os porquês daquilo que você responde. Nesse momento você vai conseguir obter muito mais clareza sobre o seu problema. E ao obter clareza, a pergunta final que eu gostaria que você fizesse é: como é o estado desejado? Ou seja, como eu gostaria que fosse essa parte da minha vida que eu perdi o controle? Como é? Como que seria o meu novo eu? E você pode imaginar que seja você dormindo a noite toda, e você pode imaginar que seja você tendo um melhor desempenho no trabalho, é você tendo controle sobre a comida. Você pode imaginar o que quer que seja que tenha a ver com o seu problema, que tenha a ver com a sua questão. E quando você imaginar esse estado desejado, eu quero que você pense em você, como se você pensasse em você no futuro, já nesse estado desejado. E ao fazer isso, eu quero que você veja esse roteiro, você pode rever esse vídeo, pode rever essa parte várias vezes. Ao fazer isso, eu quero que você trabalhe esse exercício. Faça isso 1, 2, 3, 4 vezes e tome o tempo que precisar para isso. Não tem problema, em algum momento a sua
mente pode voar, pensar em outra coisa, você vai voltar para aquele momento presente, vai refazer aquelas respirações de 5 tempos e vai continuar se questionando, ok? Eu vou fazer uma contagem simples de 1 até 3, porque eu imagino que você já entendeu a dinâmica e aprendeu como que é. E no 3 eu gostaria que você abrisse os olhos e voltasse para cá para me perceber de novo nesse vídeo. 1, 2, 3, olhos abertos, sentindo muito bem. Ótimo, olha só, isso que eu passei para você, eu te garanto com toda a minha convicção. Se você de fato aplicar esse exercício aí, associado àquilo que você já aprendeu e essas perguntas que eu também já te ensinei aqui, e obtendo essa clareza do seu problema de fato, onde é que você de fato perdeu o controle da vida, qual que é o problema por trás do problema e, no final, ao saber disso, qual que é o problema por trás do problema, você imaginar qual que é o estado desejado, como que você gostaria que fosse, e você replicar para você esse pensamento, por exemplo, eu gostaria de estudar mais, mas eu gostaria de estudar mais com qualidade, eu gostaria de me ver aprendendo. E você se imaginar aprendendo coisas, se desenvolvendo bem. Por exemplo, no inglês, eu quero aprender inglês, e se você falando inglês e aprendendo aquilo ali, quanto mais você imagina isso, mais o seu cérebro é coerente com essa imaginação e começa a produzir isso para você. Tem uma estrutura que chama imaginética, que é até uma matéria assim, da neurociência, uma matéria que existe em alguns cursos. E esse exercício de imaginética, ele faz com que as pessoas, através da imaginação, tenham aprendizados. É muito, muito legal isso, mas é momento para um outro vídeo. E para você que quer aprofundar nesses estudos, né, aprofundar nesse aprendizado, eu desenvolvi um treinamento. Como é que eu aprendi essa coisa toda? Eu aprendi de várias formas, mas um cara muito foda que me ensinou bastante sobre isso, chama Rafael Lúcio. O cara, ele é um ninja da auto-hipnose. Ele ministra cursos presenciais sobre auto-hipnose no Brasil inteiro. E eu saí de Belo Horizonte, fui para o Rio de Janeiro aprender com ele e a gente se tornou grandes amigos e a gente desenvolveu um treinamento para quem quer aprofundar mais nisso, em auto-hipnose, em ser o próprio terapeuta, em conseguir modificar algumas estruturas, conseguir reassumir o controle de fato da vida. E num próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Se você tem interesse nisso, eu vou dar mais algumas dicas e vou falar depois um pouquinho mais sobre esse treinamento para quem quer aprofundar. Se você não quiser aprofundar também, não tem problema não. No próximo vídeo vai ter muita dica, muita coisa legal, acompanhando, continuando essa estrutura de aprendizado. E eu te garanto que no final desses 3 vídeos você vai conseguir, de maneira autônoma, modificar várias estruturas da sua vida, reassumir de fato o controle sobre várias partes que talvez você tenha perdido em algum momento. E o legal disso, né, para você que quer aprofundar mais nisso é o seguinte: por que eu tô passando isso? Por que eu tô fazendo isso? Porque eu fiquei muitos anos batendo cabeça e tentando aprender várias técnicas que são importantes para essa mudança. Eu fiquei vários anos treinando com meus clientes aqui, eles aprendendo, e fui aprendendo coisas junto com eles também. Todo esse aprendizado, tudo isso, eu empacotei junto com o Rafa, que é um ultra especialista nisso, nesse treinamento, ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seus comentários aqui, indique para mais pessoas sobre essa semana. Se você acha que de fato, se faz sentido para você isso que a gente está falando, se conecta com você, isso que a gente está ensinando e de alguma forma falando para vocês aqui, compartilhe com as pessoas e comenta aqui, por favor, depois que você fizer esse exercício aí e aplicar isso na sua vida, comenta aqui para a gente ficar sabendo, para eu ficar sabendo de fato o que isso está mudando e se eu estou no caminho certo para te ajudar a alcançar reassumir o controle da sua vida de fato e você ter uma melhor performance, uma melhor vida, uma vida mais equilibrada daqui para frente. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!